aí eu vou trazer para vocês hoje aqui, para nós começarmos começando, uma reportagem, uma matéria, na verdade, do Jamil Chad, do UOL, Carta de Trump e a gestão Castro não acontece por acaso. Então, nós falamos muito esses dias sobre essa cavadinha que o Cláudio Castro está tentando dar para intervenção dos Estados Unidos no Brasil, vindo aí de diversas falácias e diversas conexões que nós, ao longo desses dias, também fizemos juntos por aqui. Então, ele diz assim: a carta de Donald Trump ao governador Cláudio Castro reforça a estratégia dos Estados Unidos de buscar instrumentos para intervir na América Latina. O movimento ganhou força após a visita de uma delegação americana ao Brasil em maio para propor que organizações criminosas fossem classificadas como grupos terroristas, segundo o colunista do UOL. E não acontece por acaso. Essa história começa em maio, quando uma delegação americana vem ao Brasil, se reúne com Itamaraty e o Ministério da Justiça, e propõe que organizações criminosas sejam classificadas como grupos terroristas. O Itamaraty e o Ministério da Justiça dizem um categórico não, e a Polícia Federal sequer aceita encontrar com esse grupo. Tá? Importante também a gente saber disso. Mas essa delegação americana também tem outras reuniões, uma delas com o senador Flávio Bolsonaro, que adota essa postura de reclassificar os grupos criminosos como grupos terroristas. E eles também têm reuniões com os governos estaduais, entre eles o governo do Rio de Janeiro, nessa direção exatamente do que diz essa carta, se colocando à disposição para ajudar, mas também abrindo um canal paralelo entre os governos estaduais e o governo americano, sem passar pelo governo federal, gente, o que é um verdadeiro absurdo, né? Então, ele fala que a pressão que o Brasil tem nessa linha não é casual e já se manifesta em outras regiões. Então, assim, isso vemos no Mar do Caribe e outras regiões, a gente obviamente começa a ver que existe uma pressão muito grande para que o Brasil vá nesse sentido. Nada disso está acontecendo por acaso, né? Então a gente sabe sobre as questões da Venezuela, e aqui o Estadão nos traz, né, sobre essa carta do Donald Trump, que foi entregue ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, nessa terça-feira 4, uma semana após da operação. No Complexo da Penha e do Alemão, se colocando à disposição para qualquer apoio necessário. Olha que absurdo, gente. Nesse momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário, diz o documento. E é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente Operação Contenção no Complexo do Alemão. Enfim, a gente já sabia que isso ia acontecer. Neide Santiago, boa noite para você, minha querida. Seja bem-vinda conosco. Nós já havíamos falado sobre a possibilidade disso acontecer, de que isso realmente fosse se desenrolando ao longo desses dias. Nós já, desde dos primeiros dias após o ataque, nós fizemos a relação das falas do Flávio Bolsonaro, da postura que o Brasil já vinha, que a extrema-direita vinha tomando em relação aos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Marcos Duval, sempre tentando uma intervenção americana no nosso país. Então, esse momento foi aquela tentativa de virar o jogo depois de toda a articulação do presidente Lula e de sua comitiva e do Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, que foram até a Malásia para conversar com o presidente Trump, negociar o temido tarifaço que foi imposto a diversos países do mundo desde os primeiros dias do governo Trump, mas que teve como que eu posso dizer, um aperto de cerco devido ao julgamento do Jair Bolsonaro e de articulações do Eduardo e do Figueiredo, então, que acabaram ali fazendo com que os Estados Unidos apertassem o cerco, falando que
os ministros do STF estão atuando, denegrindo os direitos humanos, e, enfim, tudo isso para quê? Denegrir a nossa soberania e os nossos direitos e as nossas instituições nacionais. Então, é muito importante que a gente retome esse assunto novamente. A nossa soberania está sendo atacada com essas inserções do Cláudio Castro, que teria entregue um documento ao presidente Donald Trump falando do Comando Vermelho, e isso tudo está sendo feito também porque Castro quer se candidatar ao Senado. Nós vamos falar sobre isso aqui durante o programa, mas que não reste dúvidas que essa operação foi totalmente politiqueira e uma articulação da extrema-direita para que essa intervenção americana no nosso país ficasse mais próxima diante dessas inserções na América Latina, na Venezuela e até na Colômbia. Gustavo Petro, que já apertou um pouco mais o cerco também, já deu um chega para lá no Trump, mas a gente sabe que eles vão fazer de tudo para pegar o Brasil de outras maneiras. Então, é muito importante que nós continuemos vigilantes e diligentes, como eu sempre comento por aqui, entendendo o quanto a manutenção da nossa soberania e da nossa democracia é importante. Então, assim, essa CPI do crime organizado vai ser muito importante, o APEC da segurança pública vai ser muito importante, e hoje, novamente, foi adiada a votação e cancelada sobre a PEC, a PL antiterrorismo, que seria para equiparar as facções criminosas a grupos terroristas, e isso, claro, em razão do 11 de setembro, possibilitaria que os Estados Unidos tivessem um acesso muito maior às informações sigilosas do nosso país para combater o terrorismo. Então, é muito importante essa votação que foi cancelada hoje pelo Hugo Mota, claro que com a pressão do governo federal, e eu vou falar aqui que a Glaze teve uma fala bem importante hoje. É muito importante que seja cancelada essa equiparação, porque isso nos contribui muito para que a nossa soberania seja mantida, e dessa maneira os Estados Unidos tenha mais um impedimento para não intervir na nossa política nacional. Então, achei que foi bem importante esse cancelamento. E também nós vamos falar, porque essa era a consequência, né? Permitir que os Estados Unidos, que tem toda uma história de ataques terroristas desde o 11 de setembro de 2001, pudesse, né? Esse cancelamento pode ser um dos impedimentos para que os Estados Unidos não se sinta aí tão à vontade para achar que aqui é o quintalzinho deles. Então, queria trazer isso para vocês agora no começo. Eu tive um lampejo de esperança aí com esse cancelamento da votação da PEC antiterrorismo, e a gente precisa, na verdade, não equiparar a terroristas, mas cuidar da nossa legislação de segurança pública, integrar essas polícias para que elas possam trabalhar devidamente e trabalhar nas bases, que é a educação, gerar empregos e também ressocializar aqueles que são egressos do sistema prisional. Então, aumentar também o policiamento, para que a população se sinta mais segura, e tantas outras medidas que nós conversamos aqui, que foram feitas em outros países, como a Colômbia. E vamos lá, meu povo, agora vamos para as notícias. Cheguei falando bastante, é que a Maria Martim Fernandes fala. Infelizmente, temos vários traidores da pátria. Essa extrema-direita não para de querer destruir o país e o povo brasileiro. Pois é, Trump e o Laranjão vai se solidarizar com o Castro assassino. É só ver o que ele está fazendo com o povo estadunidense e os imigrantes. Temos que ficar atentos. Pois é, eu quero trazer aqui a Carol Broccoli, que ela mora nos Estados Unidos, e ela fala bastante dessa questão do Trump. Eu até ia passar vídeo dela aqui esses dias, mas eu quero ver se eu trago mesmo ela para conversar, que ela é muito bacana, e a gente vai ficar informado aí do que está acontecendo. Mas vocês sabem, tem toda uma questão com os imigrantes, e agora com esse prefeito de Nova York,
que é muçulmano, africano, socialista, extremamente progressista, eles não gostaram muito, não. Casa Branca não curtiu. Então, a gente vai falar também sobre isso. Trump já se manifestou, falando que teve fraude nas eleições, mas é importante deixar esse registro por aqui. Gente, vamos lá. Quem puder contribuir com a nossa live, R$ 99 mais 2 membresias, chegar com 8, R$ 10. Quem puder vir conosco, bora lá e vamos lá. Bom, que mais que temos por aqui hoje, né? Que foi a minha notícia aí de título. Então, quero trazer para vocês aqui. Governo Lula é terminantemente contra equiparar facções a terroristas, diz Glaze, né? Por tudo que nós conversamos aqui, né? E aqui, a ministra das Relações Institucionais, Glaze Hoffmann, afirmou nessa quarta que o governo Lula é terminantemente contra o projeto de lei que propõe equiparar facções criminosas a organizações terroristas. A proposta de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, amplia o alcance da lei antiterrorismo e prevê enquadrar grupos como o PCC e o Comando Vermelho na mesma categoria das células terroristas. Importante também, já que nós falamos disso, o Brasil tem uma legislação antiterrorismo, tá? Então seria para enquadrar esses grupos, né, essas facções, nessa legislação que já existe. Então, a gente já tem uma legislação antiterrorismo, mas seria a equiparação, tá? Só fazendo esse adendo aqui que eu não me fiz muito clara. Então, aqui ela diz, o governo é terminantemente contra, somos todos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. Terrorismo tem um objetivo político-ideológico e pela legislação internacional da guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso, declarou Glaze Hoffmann. Então, vamos ouvir aqui a Glaze falando sobre isso. Vou trazer aqui, que eu achei bem importante essa fala. Não, nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções, e temos lá a PEC da segurança, que está dormitando há 6 meses quase, e que a Câmara não deu encaminhamento. Está na comissão especial, eu espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível, para nos dar condições de fazer operações integradas. Então, passando o IR hoje, a nossa prioridade será em relação à PEC da segurança e o projeto de combate às facções criminosas. Gente, então é importante o governo se posicionar com relação a isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.